hora do quadro Animais na Cidade, com Eliomar Russi, o Mazinho, que está aqui com a gente. Bom dia, Mazinho. Bom dia, Jorge. Bom dia muito especial ao nosso convidado e também a todos os nossos amigos ouvintes e internautas aí ligadinhos aqui na Rádio Itaberá. Hoje temos a participação do médico veterinário Sérgio Vinícius Jansen para falar sobre atendimento médico veterinário para pequenos animais. Bom dia, Sérgio. Obrigado pela visita. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. E esse atendimento a pequenos animais, estamos nos referindo ao quê, Mazinho? Essa é a questão. Muito importante. Eu quero agradecer novamente, Sérgio. Obrigado pela presença. E aí nós temos aí exatamente um público muito extenso, né? Vamos explicar um pouquinho esses pequenos animais, quem são eles, porque de fato a gente cada vez mais os enxerga, inclusive em prédios, apartamentos, enfim, lugares um pouquinho menores, que não tem necessariamente um quintal, mas que eles estão ali convivendo diretamente com as famílias, né? O termo pequenos animais se refere principalmente a cães e gatos, né? Por mais que, se for pegar pensando em tamanho, nós temos outras espécies, mas roedores, aves, isso aí está mais enquadrado já em silvestres, exóticos. Perfeito. E a gente foca mesmo em cães e gatos principalmente. E essa questão, especificando um pouco mais, vamos lá, de cães, por exemplo, quem que a gente pode enquadrar ali como raças de pequenos animais? Não tem uma designação exata, mas a gente considera muito por porte, questão de peso. Então tem muita gente que considera até 10 quilos, tem gente que considera de 1 a 5, mini, micro. Então não tem nada que determine o porte pequeno, o porte médio, o porte grande. É mais relacionado ao peso mesmo. E, em geral, eles botam até 10 quilos, 10, 12 quilos, porte pequeno, depois médio, e tem raças grandes, tem raças gigantes também, aí tudo de acordo com o peso. Ô Sérgio, e essa questão, porque a mesma raça de fato, né? Às vezes pode ter um animal de um porte maior e um porte menor, um porte ali até 10 quilos. O que determina isso? É peso. Até tem alguns padrões de raça. Um Border Collie, por exemplo, pode ser médio, mas se ele crescer um pouquinho demais, tiver mais peso, também ele já, se for pensar só no peso... Mas de fato aí é genética mesmo, no final, né? Nas contas, genética. Né? Muito de acordo com os pais, com os avós, também puxa muito a questão da genética de peso e tamanho. E essa questão principalmente, então, que eu abri introduzindo ali a questão dos apartamentos. Seriam realmente cachorros mais indicados, gatos mais indicados nesse aspecto, por não ter... preferencialmente, e aí as pessoas só veem às vezes o lado interno do imóvel, não, mas o apartamento é um pouco maior, mas a dificuldade em correr, quer dizer, o quintal, o terreno, enfim, é uma problemática a ser analisada, né? É mais indicado nesses casos porte pequeno, quanto menor, mais fácil de se adaptar, mas hoje em dia, com o crescimento da moda de algumas raças, por exemplo, hoje o Golden está muito na moda. Uhum. Tem muita gente que já tem Golden em apartamento. Aí depende muito de adaptar uma vida, de exercício, de sair com o animal para passear, porque é um animal que demanda muita energia, muita atividade. Depende da rotina da pessoa e de como adapta o animal à sua rotina. Não vejo tanto problema, de acordo, claro, com o espaço. Depende de um apartamento maior, muitas vezes, mas o mais indicado, na minha opinião, é o animal menor mesmo. Porque essa questão exatamente da rotina, acho que acaba sendo um processo meio que nem sempre possível de adaptar, né? As pessoas correndo muito, cada vez menos tempo. E aí, realmente, quando parte para um animalzinho um pouco de maior porte, em algum momento ele tem que correr, né, Sérgio? Ele tem que se exercitar, né? Então a pessoa tem que botar isso realmente dentro da agenda dela, né? E o animal pequeno, às vezes tu não tem um tempo para levar na rua, para passear, de repente está chovendo, alguma coisa assim. Tu pega uma bolinha, tu pega um brinquedo, tu pega um petisco, alguma coisa que gosta, já dá para brincar. Um Golden, que nem eu usei o exemplo, se tiver um apartamento pequeno, tu não vai conseguir botar ele para correr dentro de casa. Exatamente. Então, dificulta um pouco realmente. E aí gera questão de ansiedade, questão de estresse, que a gente não vê só em humanos, né? A gente vê em animais. Exato. A gente vê ansiedade de separação, a gente vê medo de barulho, de fogos de outras pessoas. Então, ansiedade hoje, principalmente, é um tema bem sério já na medicina veterinária. Tem algumas doenças características que são mais inerentes a pequenos animais? Mais de pequeno porte? Tem, é muito específico de acordo com raças, assim, mas usando um exemplo de ortopedia, por exemplo, tem duas condições que são comuns, uma mais em cachorro pequeno e outra em cachorro grande. O cachorro pequeno tem mais problema de joelho e o cachorro grande tem mais problema em quadril, por exemplo. São coisas inerentes à raça, né? Não que vai ter, todo cachorro pequeno vai ter problema de joelho, pode inverter também, mas tem algumas coisas só que são mais inerentes à raça. Os linguicinhas, os Dachshunds, chamam de Cofap, né? Que falam Dachshund, mas eu vi que a origem é alemã, e aí eu fui pesquisar e eu vi que o nome certo é Dachshund que fala. É mais difícil um pouquinho, mas é assim. Eles têm muito problema de coluna, porque eles são um pouco mais compridinhos, as patinhas são bem nas extremidades, então a coluna tende a pender um pouquinho para baixo.
E aí pode ter uma hernia de disco, algum problema nesse sentido, com bico de papagaio. E nessa questão, Sérgio, até de manipular um cachorro como esse, exatamente, porque como ele é mais alongado, às vezes as pessoas têm o hábito de botar ele em pé, no colo, enfim... Tudo piora. Piora, então, né? Subir dessa escada, sofá, mesmo cama, ele mais jovem, né? Não seria o indicado, mesmo. né? Quanto mais tu puder evitar esse tipo de manipulação, melhor. Até se for pegar no colo, tentar pegar pelo externo, pelo peito e por trás na região ali do ânus, do rabo mesmo. Não forçar muito na questão do abdômen, do tórax, porque senão no subir e descer vai forçar para um lado, no que tu vai pegar no colo vai ficar forçando para o outro. Então a coluna vai ficar cada vez mais instável. Né? Isso deixar ele empinado, quer dizer, ele está forçando nessa região... O cão ele é feito para andar em 4 patas, diferente do homem. Né? E mesmo o homem andando em 2 patas, a gente vê quanto problema de coluna tem hoje em dia. Né? Porque é sobrecarga, é peso o tempo todo. Por isso que eu friso tanto, principalmente a descida de cama, de escada, de sofá, porque é toda a vida impacto. Toda vida que o animal desce é impacto na coluna, na coluna, na coluna. E se é um animal que já tem predisposição ao problema de coluna, em algum momento vai dar algum problema. E quem está nos ouvindo assim, que já teve um animalzinho que ficou idoso, ele sabe exatamente o que o Sérgio está falando. Eu já passei por isso na prática. Essa questão da bacia é clássica, né? Os animais mais idosos, chega uma hora que ele não anda mais, ele literalmente ele vai paralisando, até a hora que... te corta o coração, você está olhando a carinha dele, ele está ali naquele estado paralisado e meio que, poxa, não consigo mais. E você vê ali, de fato, uma parte da vida dele que está se encerrando, basicamente, né? E essa questão para os pequenos, então, é a questão da articulação, é a questão do joelho. Tem outras coisas também, tem alguns problemas cardíacos, que é mais comum em grande, pequeno, né? Aí vai variar um pouquinho com raça também, que nem eu falei, tem alguns que tem mais problema de pele, mais de ouvido, tudo depende da característica genética do animal. Se tem um ouvido, a orelha um pouquinho maior, que fecha mais o conduto auditivo, tem mais chance de ter otite. Raças hoje que estão na moda também ainda, Shih Tzu, Lhasa, York, eles têm bastante problema de pele, bastante dermatite. Então, Pug, problema respiratório, Bulldog, problema respiratório por conta da anatomia do focinho. Então, emite o próprio barulho ali no dia a dia, né? Porque realmente tem uma dificuldade na passagem do ar que é genética. Uhum. É questão de seleção para formar o indivíduo perfeito, entre aspas, dentro da espécie, dentro da raça. Ô Sérgio, como é que funciona a parte de alimentação? Esses pequenos animais, no caso, tem que ser controlado ou pode deixar à vontade? Porque como são menores, como é que funciona isso no dia a dia na prática? Isso aí tem bastante gente que diverge a opinião, eu acho que vai muito da rotina de cada um. Porque o gato, por exemplo, é um animal que é caçador. Uhum. Então, mesmo hoje, domesticado dentro de casa, ele tem os hábitos de caçador. Então, é muito difícil tu querer controlar o hábito alimentar de um gato dando de manhã e de noite a ração, por exemplo. Então, o gato costuma ser à vontade. E tem até o hábito noturno, inclusive, né? Noturno. A pessoa está dormindo e não consegue controlá-lo, né? Eles até se adaptam muitas vezes à nossa rotina, só que normalmente o pessoal já costuma deixar de noite mesmo a ração no potinho, porque se der fome ele vai lá e come e acabou-se. O cachorro, eu acho mais fácil tu controlar questão de peso, de quantidade que tu vai dar de comida, se tu der em horários específicos. Uhum. Eu acho mais fácil particularmente. Ele vai se acostumando, Isso, né? ele tende a se acostumar, principalmente se pego desde filhotinho, né? Ele se acostuma com os horários que ele vai comer. Nós temos um cachorro em casa, por exemplo, que ele sabe certinho. Começou a escurecer, tá dando a hora de comer, ele começa a olhar para o armário e pedir comida já. Uhum. Mas tem cachorro que não se adapta. Tem rotina que não se adapta. Tem gente que sai muito cedo de manhã, volta muito tarde. Então não dá para tu pensar em programar um horário. Então é mais fácil adaptar, dar durante o dia, deixar à vontade. A grande questão se for dar ração quanto melhor, mais qualidade, pensando numa ração super premium, melhor, porque os nutrientes vão ser selecionados, vai ter uma digestibilidade maior, palatabilidade melhor. A quantidade que tu vai ter que dar é reduzida também, porque os nutrientes são melhores aproveitados. Ele não come tanto, né? Não come tanto. Uhum. As fezes saem mais formadinhas, porque tem mais absorção de nutrientes. Aquele odor não é tão forte, né? É isso aí também. A grande questão, independente se tu vai deixar à vontade ou se tu vai dar fracionado nos horários específicos, é a quantidade. Então, se tu for pegar o pacote de ração, atrás vai ter uma tabelinha de acordo com o peso do teu animal. De tanto a tantos quilos, tu vai dar tantos gramas por dia. Então, eu dou 2... Vamos supor que tu tem que dar 100 gramas por dia para o teu animal. Eu dou 2 vezes por dia, tu vai dar 50 de manhã, 50 de noite. Se eu dou 3, divide o 100 em 3 vezes. Então, é só se atentar realmente à quantidade que tu está dando. Porque tu não pode deixar o animal no estado de subnutrição, deixar emagrecer demais. Exato. E tão grave quanto é deixar obeso. Dá demais porque, nossa, eu tô achando esse potinho aqui muito pouco, então eu vou dar um pouquinho mais. Isso aí também é completamente errado. Eu confesso a ti, acho que essa é a parte, e acho muito legal a tua dica, porque realmente, né, tem essa tabelinha no verso, tudo, dificilmente a gente olha, essa que é a verdade.
E o teu coração fica muito amarrado naquela história ali. Tu vê que o cachorro comeu com tanto gosto que, cara, terminou rápido a ração. Mais um pouquinho vai ter... Mas eu também já passei na prática pela questão de perder o cão idoso e obeso. Então, até um pouquinho antes, talvez, do que ele poderia ainda viver mais, pelo excesso de cuidado, de carinho que a gente acaba dando e acaba exagerando um pouquinho, como nós. A gente acaba abrindo uma série de doenças por estar obeso, por exemplo, né? E o animal não é diferente, né, Sérgio? Não, a obesidade falando a grosso modo, a gente costuma falar que a pessoa e o animal obeso são pessoas e animais que estão o tempo todo inflamados. Então, a inflamação para o corpo não é uma coisa legal, de maneira geral, né? Predispõe, por exemplo, tumores. E além disso, hipertensão, problemas cardíacos, problemas renais. O animal obeso, a pessoa obesa tem predisposição a diabetes, porque gera uma resistência à insulina, muitas vezes irreversível. Então, a obesidade não é bom para ninguém. Tem muita gente que acha que o cachorro é mais bonitinho quando está gordinho. Até eu vou usar um exemplo da Pós, que a professora de endócrino comentou que viu atender um gato de 18 quilos. Nossa Senhora. Um gato de 18 quilos. Um gato de 18 quilos. Um gato tem 4, 5 em média. Imagina. E ela falou que o tutor chegou na clínica pedindo atendimento e eles começaram a falar do peso. E a tutora deu um esporro que não queria saber do peso, porque ele é o animal mais bonito da rua, as pessoas param para olhar e ficam encantadas com ele. E as pessoas normalizaram a questão da obesidade. Isso aqui é uma bomba relógio, né? É uma bomba relógio. Literalmente. Então, possivelmente, o problema endócrino que ele foi para consulta é muito por conta da obesidade, que uma coisa vai piorando a outra, tanto a obesidade, os problemas endócrinos, quanto o contrário. E aí, né, Sérgio, além da questão do excesso, muitas vezes é inclusive o alimento humano que você acaba dando para ele, o alimento que os humanos comem, que nós comemos, com tempero, uma série de condimentos. E realmente é difícil. Não julgo, é difícil, porque se você está ali almoçando e o cachorro está junto, ele vai pedir, não tem jeito, né? Então você tem que realmente criar um ambiente para educá-lo nesse aspecto, talvez afastá-lo daquele momento, para ele não ficar ali sofrendo com isso, porque ele vai estar pedindo, é inerente a qualquer raça, independente qual seja ela, mas vai fazer muito mal, né? E a questão é tu acostumado desde cedo, né? Ou filhotinho, ou desde que tu adota o animal, se ele criar hábitos dentro da tua casa, ele vai se acostumar. Exato. Depois que tu ensinou uma coisa para ele, tu ensinou que tu vai dar, não ensinou, né, mas tu começou a dar um petisco, um pedacinho da tua comida no almoço, ele vai entender que ele está ganhando, que está tudo certo. Exato. É muito mais difícil depois tu fazer o cachorro entender, porque ele vai pensar, até ontem era certo, agora eu estou fazendo coisa errada, o que aconteceu? Exato. E a alimentação, o que a gente come não teria problema na maioria das vezes. Porque a ração, se você for ver, tem farinhas, tem milho, tem carnes das mais variadas espécies. A grande questão é, que o cliente falou, tempero. Tempero tem muitas coisas, muitos condimentos que são tóxicos para os animais. Mas a alimentação natural ela é excelente. Só que demanda tempo, demanda mais dinheiro, depende de dedicação. Então, eu sempre falo, eu preferia... Por mais que tenha os benefícios nas rações, a gente já tem estudo, senão eles não fariam, né? Ração com farinha de osso, farinha de pena, farinha... Só que, pensa tu prefere comer uma farinha de pena ou um filé mignon? Não, sem dúvida. Então, a satisfação do animal é impressionante. Palatabilidade, tem rações hoje que são feitas com carne fresca, então é uma diferença. O produto é melhor, mas a ração tem a grande vantagem de ser tudo balanceado. Pega as grandes empresas aí de ração, elas têm os melhores... Evoluiu bastante Evoluiu isso, né? muito. Tanto que a gente tem ração específica para problema hepático, cardíaco. Exato. E tanto é que os animais estão vivendo mais. Sim, sem dúvida. Né? Estão quebrando recordes aí de anos de vivência. Mas é um jogo difícil. É um jogo difícil porque, de fato, assim, você sente o prazer em ele comer. Pode ser a melhor ração, mas em relação à comida não se compara. É diferente. O gosto que o animal tem pela comida é outro, né? Não tem. É impressionante. O que a gente indicaria? Esses pequenos animais, então, a gente falou da questão do apartamento, mas para quem mais a gente poderia, claro, depende muito da raça, essa coisa toda, mas numa média em geral assim, para as pessoas terem uma noção, pegar o próprio vira-lata, então, sem raça definida, para quem que a gente poderia indicar exatamente que seriam os animais ideais, animais de pequeno porte? Teria alguma indicação nesse sentido? Para apartamento, eu costumo indicar pequeno porte, a não ser aqueles casos específicos que eu comentei, que tu tem uma rotina que tu consegue levar um cachorro de porte grande para passear, consiga exercitar, mas porte pequeno. Porte pequeno se encaixa em qualquer lugar, se tu mora em casa, apartamento, sítio, ele vai ter espaço para correr. E a minha opinião pessoal é que cachorro grande é casa. Não sou contra. Sim, entendi. Né? Não julgo mas quem tem. Vou na mesa ter o terreno, né? Deixar ele solto, né? Porque eu acho mais fácil. Eu acho mais fácil. Tu não vai ter todo o teu dia para tu levar para passear, para botar para correr. Então, um cachorro dentro de casa, dentro do cercado, ele vai correr, vai brincar na grama. E aliás, Sérgio, me corrija se estiver enganado, mas poxa, a gente também tem uma boa experiência na prática mesmo.
a questão do estresse, por exemplo, no apartamento ali, é o cachorro se lambendo. Aquele cachorro em cima do sofá ali, sentadinho ali, se lambendo a pata, daqui a pouco está já fazendo um machucadinho na própria pata. O excesso de lambedura é uma forma de mostrar o estresse que ele está entediado, Muitas vezes sim, tá meio que eu estou sem nada para fazer, eu vou lamber minha pata. E o animal dentro do apartamento não tem muito o que ver. O animal que mora dentro de uma casa com terreno, principalmente que não seja murado, que tenha uma cerca, né? Consegue ver o que está acontecendo na rua, se passa um carro, se passa um vizinho, se passa Chama outro cachorro. a atenção dele. E o meio de socialização deles é o focinho, é o olfato. Eles cheiram. Tanto que quando tu sai para passear com teu cachorro na rua, eles vão cheirando o caminho inteiro. Porque é o jeito que eles se comunicam com outros animais. Quando tu bota dois cachorros que não se conhecem um do lado do outro, o que eles vão fazer? Eles vão cheirar um ao outro, ficam dando voltinhas. Então, é o meio de socializar do cão. Então, é importante essa questão de passear com ele, de ver outras coisas, de sentir outros cheiros. Principalmente até para a saúde mental, né? Porque, como eu falei, tem muito isso hoje em dia. E aí, a questão da lambedura, às vezes começa com um tédio, só que a boca do animal, a lambedura causa atrito, que vai causando lesão na pata, tem bactéria na boca que vai infeccionando o lugar, gera um ambiente propício para piorando cada vez mais, uma desbiose. Então, Sérgio, a gente está praticamente na reta final, mas assim, eu não poderia deixar de abordar contigo a questão da medicação. Eu acho que daí é o assunto principal, inclusive, em relação aos pequenos animais. Essa alta dosagem, essa dosagem desenfreada, às vezes vai na indicação de um vizinho, vai no Google, dá uma analisada ali, mas e aí? É um animal de pequeno porte, um organismo muito mais sensível. Quais são as complicações que pode acabar gerando aí? A grande questão varia muito de medicação para medicação. Tem suplemento, por exemplo, que a gente está falando de uma coisa mais tranquila, suplemento vitamínico, né? Mas que é um tabletezinho, vai desde um cachorro de 1 kg até 50. Só que normalmente dentro da medicina veterinária a gente trabalha com dosagens. Então, para um cachorro pequeno a gente vai dar uma dosagem muito menor. Para um cachorro grande a gente vai precisar às vezes fazer vezes 50, vezes 30 essa dosagem. É uma dosagem que a gente considera às vezes miligrama por quilo, coisa assim. Então, de acordo com o peso do animal a gente faz a dosagem. Depende da medicação para saber o tipo de problema que pode dar, mas às vezes salivação, vômitos. Tem casos que pode causar convulsões, pode levar até a morte, então se tu errar na dosagem. Eu sempre gosto de usar um exemplo de medicação para a pessoa ficar ligada e procurar sempre um médico veterinário, porque tem gente que às vezes, meu gato está com dor, eu vou usar especificamente o gato aqui. Perfeito. Vou dar um paracetamol. Paracetamol é extremamente tóxico. Que é o comum, todo mundo tem em casa, é o clássico. E é extremamente tóxico para o gato. Então, independente da dose, se tu der um comprimidinho de paracetamol, poucas gotinhas ali, tu pode matar teu gato. Na melhor das intenções, tentando ajudar, mas pode matar teu gato. A gente vê muito, o que eu também não indico, e fica até meio que um apelo aqui, balconista de agropecuária, que simplesmente vende medicação sem prescrição, sem saber o problema. O que a gente vê mais comum é, meu cachorro está coçando, o que eu posso dar para ele? E aí receita o corticoide. E aí o corticoide leva a vários problemas e volta a falar dos problemas endócrinos que eu comentei antes. Perfeito. Para tentar resolver um problema de coceira, uma alergia, que tem hoje outras medicações que são excelentes. Uma grande variedade no mercado, inclusive, né? Tem muita coisa hoje em dia. Você resolve um problema ali e cria vários outros. Sem os efeitos colaterais do corticoide, a gente tem outras medicações. O corticoide pode levar a problema cardíaco, problema hepático, principalmente os problemas endócrinos, né? Hiperadreno, hipoadrenocorticismo. Então, é complicado, cara. Que nem eu falei, é um apelo que eu faço, deixa a prescrição do veterinário. Não tem, eu entendo que o vendedor, o dono da loja tem que vender para se manter, mas não é assim que tu vai resolver. E vamos lá, nem de ordem legal, né? Porque Exato. De forma legal, é o profissional médico veterinário que só ele pode prescrever. Exato, né? Exato, isso aí é uma automedicação, que é um crime, ainda mais se tratando de um comércio, de uma venda sem a responsabilidade técnica nesse sentido. Eles não indicam para o humano, por que vão indicar para o animal? E Sérgio, sabe, eu me preocupo muito com essa questão, porque quando é um animal de grande porte, realmente, às vezes, o erro não tem que ser cometido com ninguém, mas o próprio organismo acaba digerindo mais facilmente. Agora, o pequeno animal, literalmente, tudo é muito limitado, ele literalmente é sob medida. Eu acho que é muito por conta dessa questão da dose que eu falei, porque para tu errar uma dose no animal grande, às vezes a dose tóxica não vai chegar tão fácil. Exatamente. Num animal pequeno, para tu aumentar a dose um pouquinho demais, ele já tem um peso pequeno. Exatamente. Então fica um intervalo muito restrito. Exato. Eu já perdi um animal, Jorge, para você ter uma ideia, estava comentando os bastidores, não tem porque não comentar aqui, não vou envolver nomes que já fazem muito tempo, mas uma clínica bem conceituada aqui da cidade, uma madrugada, chegamos eu e minha esposa, era uma estagiária que estava atendendo, que já é um erro, o médico veterinário tem que estar presente. E ela ficou tão nervosa quanto nós, minha cachorra tinha sido em tese envenenada, quando ela está aplicando a dosagem no animal, o animal entra em óbito. Por quê? Porque ela nem pesou o animal. Ela não sabia quantos quilos tinha para dar a dosagem correta. Ela nervosa também ficou,
vai lá e aplica o medicamento, na hora que ela está aplicando, o animal entra em óbito, no meio da aplicação. Então, terrível, quer dizer, você leva para poder salvar o teu animal e por uma falta, e nesse caso, 2 erros. Primeiro, uma estagiária trabalhando de madrugada, que jamais deveria ocorrer. Segundo, pela inexperiência da profissional, que evidentemente levou meu animal a óbito. Então, Sérgio, não é à toa que a primeira coisa que vocês fazem quando vocês estão no consultório é pesar esse animal, né? O primeiro procedimento quando chega, né? Sim. O peso já começa que é um parâmetro muito bom, né? Porque se a gente pega um animal doente, se a gente sabe o histórico do peso do animal, a gente sabe qual é o peso dele saudável. Se começa a perder peso sem razão aparente, se começa a ganhar peso, está comendo pouco, mas está ganhando, tem doenças que podem levar a aumento ou perda de peso. Então já é um parâmetro importante para essas situações. E a questão de dosagem de medicação é fundamental, como eu estava falando, né? A gente precisa saber do peso do animal para poder prescrever certa medicação. Tem medicações que têm uma margem de segurança muito grande, então ainda precisa saber o peso, mas é muito mais seguro de tu trabalhar. Mas tem medicação para o coração, que aumenta a força de contração do coração, que se tu errar um pouquinhozinho a dose, tu pode matar o cachorro. Olha aí, que coisa. Então, aliás, ela está até meio caindo em desuso, mas acontece. Aliás, e não é à toa que as crianças, quando vão ao pediatra, a primeira coisa que se faz é pesar. Apesar que elas não falam, é o mesmo efeito dos animais, por elas não estarem ali, evidentemente, deixando claro o que está acontecendo, tem que se fazer uma investigação para perceber isso. Então, desde a dosagem já é fundamental. Os quilos ali te trazem uma série de pré-requisitos para poder se trabalhar, né, Sérgio? E como eu falei, o registro do peso, né? O histórico de peso do animal. Até falando da questão das raças, de porte, eu não me baseio muito no que a gente vê de peso médio. Claro, vai ter um peso médio que as pessoas estudam, ok, mas eu me baseio no peso do animal. Uhum. Eu tenho um York em casa que o peso médio dele é 5,5 kg. Tem York que tem 2 kg. Como é que eu vou dizer que o padrão da raça é 3 quilos, por exemplo? Mais do que o dobro, né? Então, eu estava no banho esses dias, um York que tinha 6,5 kg, se eu não me engano. E ele estava pouquinha coisa acima do peso. Então, o peso dele ele vai ser uns 5,5, 6 quilos e é normal dele. Então, eu costumo dizer que o peso normal do teu animal é o peso do teu animal. O negócio é tu pegar, na internet tem várias tabelas de score corporal. Tu vai ver se está gordo, se está magro, se está no peso normal. Pega aquilo ali, se baseia, quando o teu animal chegar no peso ideal, anota em algum lugar. Uhum. Meu cachorro tem que ter 30 quilos. Então, se eu pesar ele está com 35, está gordinho. Se eu pesar ele tiver com 25, ele perdeu peso. Então, é isso que eu costumo fazer, que eu costumo indicar para os meus clientes. Perfeito. Para fechar, Sérgio, essa questão das vacinas, tem alguma diferença em um animal ser de pequeno porte ou de grande porte? Muda alguma coisa? Não, todas as vacinas são iguais, dose única, mesma dose para todos. Tá? Normalmente é o que o fabricante indica ali, de 1 ml. Tem uma vacina que é para o verme do coração, a dinofilariose, que aí sim é vendido num frasquinho um pouquinho maior e aí é por peso. Mas as outras são todas a mesma dose para todos, né? A mesma quantidade. Então, em resumo, basicamente, tudo que acontece para o animal de grande porte acontece também para o pequeno, né? Na sua grande maioria, as pessoas têm que ter o mesmo nível de comportamento, não é porque ele é menor que vai diferenciar alguma coisa a menos nessa situação. O preventivo sempre o melhor caminho, né, Sérgio? Sempre, sem dúvida. É igual a gente, o indicado, pelo menos um check-upzinho por ano, faz um exame de sangue pelo menos para ver como é que tá. Mesmo os animais mais jovens? Mesmo. Eu indico. Eu acho que... Eu costumo falar que eu adoro fazer exame, falando de mim especificamente, eu adoro fazer exame e não ter nada. Perfeito. Eu adoro gastar com exame que seja uma coparticipação do plano, ou pagar o exame mesmo e não ter nada, porque ninguém quer achar problema. Uhum. Mesma coisa eles. Então, se tu vai fazendo um exame anual, mesmo que seja um exame de sangue, tu vai sabendo, às vezes tu consegue detectar doenças muito cedo. Perfeito. Tem cães tem raças de cães, o Shih Tzu, por exemplo, tem problema de rim. É dele, é da clássico, raça. Né? É comum que às vezes mais cedo já comece. Então, se tu for fazendo pelo menos um exame de sangue, tu consegue ir monitorando. Começou a incomodar, tá fazendo xixi de mais, de menos, tomando água de mais, de menos, já consegue ficar com uma pulguinha atrás da orelha para começar a investigar um pouquinho mais no futuro. Show de bola, Sérgio. Como é que o pessoal pode fazer para te encontrar? Como é que pode obter maiores informações aí contigo? Pode me seguir no Instagram, @veterinário-Sérgio. Meu contato é 47984946982. Pode me chamar no WhatsApp. Eu estou atendendo na Atual Pet da Rua General Osório, ali da Água Verde, e faço também atendimento domiciliar, tanto consultas, exames, vacinas. Precisando, tenho clínica parceira para indicar também, para cirurgias, internações e procedimentos mais complexos. E no mais, pode me chamar no direct, se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu estou às ordens. Obrigado pela tua presença mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom, Jorge, ver um jovem como o Sérgio, realmente assim, já um estudioso da causa, e não é à toa que ele está aqui, me chama muita atenção já esse currículo dele, e evidentemente ele pode provar aqui
todo esse conhecimento que é tão importante. As pessoas têm que procurar, sim, um médico veterinário de sua confiança, procurar alguém que fique responsável por essa parte preventiva dos animais e que depois vai facilitar para o tratamento também, porque já conhece esse histórico. O Sérgio bateu tantas vezes na mesma tecla e com total razão. Tendo o histórico do animal é como nós, a fichinha lá do paciente, que facilita muito para amanhã depois alguma coisinha mais séria, tomara que nunca ocorra, mas a gente sabe que está sujeito a isso, né? E aí quando ocorrer vai ter um tratamento melhor nesse aspecto. Então, acho que fechamos com chave de ouro. Um abraço muito especial, Jorge, a você, ao Sérgio e aos nossos amigos ouvintes internautas da mesma forma. Até semana que vem. Até semana que vem, Mazinho. Sérgio, obrigado pela tua participação aqui, importante essas suas palavras aqui e também levar esse conhecimento para o cidadão.